Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, Cíntia, Danilo, e estamos seguindo, né? Cada semana a gente vai um pouquinho mais para frente, entendendo um pouquinho mais e tentando, né? Temos que colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo, colocando, raciocinando. Isso é o que a gente espera, né? Hoje, o tema é amar é servir. Na verdade, nós vamos dar um roteiro para que a semana que vem a gente possa falar sobre a parábola do bom samaritano. Então nós vamos estar preparando esse caminho para que a semana que vem, ao falarmos sobre a parábola do bom samaritano, a gente já tenha uma base que nos deu hoje, né? A noite de hoje. E quando nós falamos, é necessário que raciocinemos, que pensemos naquilo que vamos ouvindo para entender se está tudo em ordem, se tem alguma coisa errada, se não tem. E raciocinar é a melhor forma de trazer esse ensinamento de Jesus de uma forma firme para o nosso coração. Tá? Então, vamos seguir em frente. Amar é servir. Mas podemos completar também, ainda dar um complemento. E servir é ser caridoso. Então, amar é servir. E servir é ser caridoso. Então, algumas perguntinhas aí para a gente responder para si mesmo. Devemos amar e servir a quem? Existem pessoas específicas para serem amadas e servidas por nós? Será que existem pessoas específicas? Aquelas carimbadas? Será que devemos fazer alguma distinção entre as pessoas? Existem pessoas a quem devemos tratar de modo inferior? E hoje em dia, infelizmente, quantas pessoas tratam de forma inferior algumas pessoas só porque uma questão de gênero, de raça, de condição social. Terrível isso, né? Então, será que devemos tratar alguém de forma inferior? Até mesmo pessoas que devem ser desprezadas por nós, em razão daquilo que eu falei, cor, nacionalidade, sexo, sei lá, né? Será que pessoas devem ser tratadas de forma inferior? Como fica o nosso tratamento quanto aos inimigos, os desafetos, né, que seria bom que não tivéssemos. Mas, infelizmente, alguma desavença pode ter ocorrido, né? Na época de Jesus, como isso acontecia? Será que a orientação era odiar o inimigo? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E a antiga lei daquela época, a lei de Moisés, né? O que dizia a respeito do inimigo? O que Jesus nos ensinou a respeito? Então nós vamos pensar nisso tudo, por quê? Porque a semana que vem, ao falarmos da parábola do bom samaritano, o samaritano era considerado um ser à parte, né? Desprezado pelos judeus. Então, nós vamos ver o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Preste atenção. Ele começa assim. Ouvistes que foi dito. Palavra de Jesus. Ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Odiará. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Olha a orientação de Jesus. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, não existe distinção, né? Deus não separa rigorosamente ninguém. Então, a chuva cai sobre o que é bom,
sobre aquele que é mau, ele não separa, não segrega rigorosamente ninguém. Porque Deus nos ama da mesma forma. Mesma intensidade. E aí continua Jesus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, também amam aqueles que o amam, né? Sua família, por exemplo. O criminoso, o mais perverso criminoso, que a gente classifica como inimigo, ele ama a sua esposa, ama seu filho, ama sua mãe, ele ama, na intensidade que ele ainda consegue, aprendeu. Continua Jesus. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Saudar o irmão é fácil, né? Dizer para vocês, é simples. Agora, e o criminoso? Talvez fique um pouquinho complicado. Então ele falava, não fazem os publicanos assim também? E ele falava, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus ainda nos pregava a busca de uma perfeição. Perfeição, obviamente, seria melhorarmos a cada novo dia se compararmos com o dia anterior. E isso é perfeitamente possível, sermos perfeitos. Todos nós temos condição de entendermos que estamos perfeitos. Quando olhamos para o ontem e verificamos o hoje. Se eu estou buscando melhorar alguma coisa que ontem eu não fazia bem feito, estava equivocado, aquela coisa toda. E aí eu digo, hoje eu vou melhorar, não vou fazer de novo aquilo. E aí termina o dia e eu fiz de uma forma diferente, fiz melhor. Eu vou dizer o quê? Puxa, hoje eu fui perfeito. Ou seja, consegui melhorar comparando com o ontem, tá? Bom, mas ali ele disse, que foi orientado a respeito de odiar. Então ele começa assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Isso Jesus falou. Para mim, meu entendimento, tudo indica que a ideia de amar o próximo e odiar o inimigo teria sido uma inserçãozinha feita posteriormente à promulgação da lei de Moisés. Então, chegou um tempo, um período, que os sacerdotes, os rabinos, seja quem for, deu uma inserida ali de uma forma, no meu entender, de uma forma meio marota. Odiarás o teu inimigo. Olha, o comportamento me parece contraditório com relação aos textos antigos da lei mosaica. Ela nunca pregou odiar o inimigo. Não pregou, não. Então indica que poderia ter sido fruto da intolerância, do orgulho, da incompreensão, do preconceito dos religiosos que vieram posteriormente. Nós vimos, certa feita, no último livro do Velho Testamento, dos profetas, o menor, era Malaquias. Malaquias, 400 e tantos anos antes de Jesus, ele chamava a atenção dos sacerdotes. Olha, vocês estão roubando o dízimo, vocês estão aceitando oferendas de forma diferente daquela pregada por Deus. No entendimento deles era Deus, Jeová. Então, Malaquias, 400 anos antes, já pregava, olha, tem coisa complicada, Então, até mesmo porque no início do diálogo, Jesus diz assim, por isso que eu acho que é plantado. Ouviste o que foi dito. Interessante. Jesus sempre se referia à lei, sempre se referia o que está escrito, como tu lês. Agora ele falou em ouvistes. Então era alguma coisa tipo fuxico, Então, como exemplo, perceba o início do diálogo, só para
para a gente ter um entendimento como Jesus se reportava, o diálogo com o doutor da lei, quando Jesus, logo em seguida, nos deixa a parábola do bom samaritano. Tá? E ele diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. Doutor da lei é aquele que estudava a Torá, aquele que conhecia a Torá. Portanto, deveria saber de tudo, né? Deveria. E ele pergunta para Jesus: mestre, que preciso fazer para possuir o reino dos céus? E responde Jesus: o que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus. Viu como é diferente? Jesus diz: o que é que está escrito na lei? O que você lê na lei? Mas, nesse odiar o inimigo, ele diz: ouvistes, tipo, olha, um fuxico aí, né? Então, tem alguma coisa errada. A lei de Moisés, lá muito antes de Jesus, 1500 anos antes de Jesus, não falava em odiar o inimigo, não, de forma nenhuma. Vamos a um dos livros que compõem a Torá. É um dos 5 livros primeiros do Pentateuco, inicia um dos 5 livros que inicia o Velho Testamento. Esse livro é Levítico. Quem quiser procurar, Levítico capítulo 19, versículo 18, tá? Ele diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Depois, em Êxodo, também faz parte da Torá, é o 2º livro que narra a experiência da saída do Egito, do povo judeu. Olha, está escrito em Êxodo capítulo 23, versículos 4 a 5. Ele diz assim: se encontrares o boi do teu inimigo, o seu jumento desgarrado, perdido no campo, né? Sem falta lhe reconduzirás. Ou seja, entrega para o inimigo. Não é para deixar o boi perdido, não. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, ele não suportou a carga, o animalzinho, deixarás, pois, de ajudá-lo? Não. Certamente o ajudarás a levantá-lo, sem sombra de dúvida. Em Provérbios capítulo 25, versículo 21, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Viu que não é para maltratar, não. Isso lá na lei de Moisés, 1500 anos antes de Jesus. Em Lucas, Evangelho de Lucas, agora já estamos na época de Jesus. Isso acontece no sermão da bem-aventurança. Está narrado agora, é Jesus falando: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Porque Jesus pregava o perdão para o inimigo, a aproximação para o inimigo. E vão ver que logo após Jesus, agora já estamos falando de Paulo de Tarso, né, que foi logo em seguida, ele, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 20 a 21, Paulo diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, era pregado isso: olha, inimigo, primeiro é melhor não ter. Se tiver, aproxime-se. Aproximando-se, perdoe. Tá? Então, entendemos então que esse amor pregado para com relação ao inimigo não é uma questão apenas de sentimento, aquele sentimento de amor, eu amo tanto meu inimigo, não é bem isso também, mas sobretudo de atitude
altamente misericordiosa e bondosa. Então, não consigo amar o inimigo da maneira e eles que são próximos de mim, mas eu tenho um sentimento de misericórdia, de bondade para com aquela pessoa. Vamos ver, Jesus, quando nos deixa um mandamento novo. Ele deixa o mandamento dizendo assim: um doutor da lei, para tentar Jesus, e eles faziam muito isso, né? Porque Jesus trazia uma mensagem revolucionária para aquela época. Então, o doutor da lei, aquele que estudava a lei antiga, para tentar Jesus, propôs essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Bom, isso eles até imaginavam, né? Imaginavam, inclusive, estar fazendo. Mas apenas imaginavam. Por quê? Porque eles eram tão cheios de orgulho. E o amor a Deus era uma coisa superficial, não era o sentimento que hoje nós, que estamos buscando entender, temos essa gratidão de reparar, de encontrar Deus em todas as situações do nosso dia a dia, ver Deus no irmão, ver Deus na criança, ver Deus no alimento, ver Deus no dia que amanhece, ver Deus em tudo, no pássaro, em tudo, rigorosamente tudo. Então, na época, era mais um verniz desse amor, porque fica muito na parte exterior. E aí Jesus continua. Bom, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele diz: e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com relação a isso, essa orientação, há 2000 anos eles estavam bem distantes. Bem distantes. Amar o próximo. Amava aquele próximo bem próximo, que era a família, aqueles que conviviam. Não tinha aquele amor. E aí Jesus completa esse mandamento novo dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, tudo que foi ensinado desde lá de baixo, aí está contido. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos ver em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ele explica o que é isso. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam. Faça para eles aquilo que gostaria que eles fizessem. Pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Resumido, né? Simples. Está resumido tudo nisso. Então, vamos nos preparar para a semana que vem a gente falar sobre a parábola do bom samaritano. Ela é riquíssima. A parábola do bom samaritano é uma das mais ricas. Mas, nos preparando, vamos antes pensar, tá? Levantar algumas questões. Possivelmente, ocorreram alterações em alguns trechos do Evangelho de Jesus. Isso, para mim, é muito claro. Aconteceram alterações. Quer por dificuldade de tradução, né, do hebraico, do aramaico, para o grego. Por exemplo, o Evangelho de Mateus teria sido escrito em aramaico. E tendo sido escrito em aramaico, foi depois vertido para o grego. E os outros, possivelmente já escritos no grego, também foram vertidos para o latim, na Vulgata, que foi feita por Jerônimo no ano 400, levou para o latim, né? Aí já estava a Igreja Romana dominando. E também alguma coisa foi alterada por influência de Roma. Roma, que passou assim meio ilesa para quem lê os evangelhos, não foi ali colocado tudo aquilo que Roma acabou fazendo. Jesus, meu entendimento, parcela considerável de culpa na morte de Jesus, envolvimento na morte de Jesus, ficou tudo, né, superficial, não se falou nada. Então, no século IV, no ano 313, só para entendermos
o porquê da manipulação, Constantino, que era em Roma, faz promulga o Edito de Milão. O que aconteceu isso? A partir do Edito de Milão, foi assegurado a tolerância e a liberdade de culto para os cristãos em todo o território dominado pelo Império Romano, né? Mexeu, adulterou. Contudo, a mensagem moral de Jesus, o ensinamento moral de Jesus, para mim, permaneceu inatacável. A razão nos diz isso. Por quê? Jesus disse, no seu ensinamento moral, bem-aventurados os humildes. Mas ninguém disse, mexendo nos evangelhos, olha, humilde, mas não precisa ser tão humilde assim. Não, é humilde, né? Perdoar é perdoar. E ponto final. Provavelmente, as parábolas deixadas por Jesus também não devem ter sido objeto de oração. Por quê? Porque elas eram incompreendidas pelos romanos. Eles não conseguiam entender o que estava por detrás de uma história tão simples, tão, entre aspas, infantil, tão pueril. Então eles não conseguiram entender o que era uma parábola. Até porque, se eles tivessem entendido o que era parábola, significaria que eles entenderam a mensagem de Jesus. E tendo entendido a mensagem de Jesus, não modificariam. Por quê? Se tornariam cristãos. Né? Então é óbvio isso. Então as parábolas não devem ter a mão do romano ali mexendo em alguma coisa. Vamos então a algumas conclusões iniciais. Estamos nos preparando para começar a estudar na semana que vem a parábola do bom samaritano e outras que virão, né? Então, conclusões que nós tiramos. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como. Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento, o próximo como a ti mesmo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Mas tem muita gente que diz que ama o próximo, ama o filho, ama a esposa, ama um amigo e é ateu. Bom, o simples fato de amar a criação de Deus já está amando a Deus. É natural. Então, amar o próximo inclui também amar o inimigo, porque o inimigo, pelo fato de ser inimigo, não deixa de ser próximo. Não, é próximo. É nosso irmão do mesmo jeito. Impossível amar o próximo se o tratamos com orgulho, com indiferença, com desprezo, com violência, com ódio. Não podemos amar alguém despejando isso tudo em cima dele, né? Porque aí, na verdade, nós estaríamos criando mais um inimigo, né? Ou agravando uma situação de inimizade. Então, é impossível amar o próximo sem atendê-lo nas suas necessidades, sem oferecer o perdão, sem auxiliá-lo no que for possível. Não dá para amar um próximo e ficar indiferente com a sua dor, com a sua tristeza, com a sua falta de conhecimento. Não, nós temos que estar trabalhando em favor do próximo. E isso se chama o quê? Caridade. Então estamos praticando a caridade toda vez que, amando o próximo, nos oferecemos para ajudá-lo naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita. Como não é possível amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, porque senão eu não estou amando a Deus. Se eu amo a Deus e relego o próximo, né, a coisas inferiores, esqueço, deixo de lado, todos os deveres do homem, todos, se resumem nesta máxima: fora da caridade, não há salvação. Se não tivermos a caridade, não tem salvação, né? E salvação
Não vamos entender a salvação da maneira como entendíamos dentro das religiões lá atrás, lá no passado, quando militávamos em outras religiões. A salvação. Será que precisamos ser salvos? Não. Eu não vejo dessa forma. Não. Ser salvo do quê? Será que eu cometi algo tão violento que tem que vir alguém, alguma entidade, e dizer, olha, eu vou te salvar? Não. Não. Como nós, dentro da doutrina espírita, temos essa clareza, essa visão tão clara, tão bonita, tão completa, tão racional, que fomos criados dentro da maior simplicidade e ignorância, desconhecimento. Estamos numa caminhada rumo à perfeição, né? Perfeição que é possível. Ou seja, estamos caminhando numa rota de aprendizado. Tudo que podemos fazer é falharmos, errarmos. Olha, eu estou aprendendo, mas no meio desse aprendizado eu cometi uma falha natural. Quem está aprendendo tem todo o direito de errar, desde que não seja intencional, né? Erra por quê? Porque ainda não assimilou completamente o ensinamento. Não tendo assimilado completamente esse ensinamento, óbvio que vai errar. Então, salvação? Não, porque eu não caí de forma nenhuma. Então eu preciso, ao invés de me salvar, eu preciso me libertar. Aí é diferente. Tenho que me libertar do quê? Tenho que me libertar da ignorância, tenho que me libertar dos vícios, tenho que me libertar da inimizade, tenho que me libertar de tanta coisa, desse orgulho, tudo isso que está me complicando. Aí libertação, sim. Salvação, não. Fica uma coisa tão complicada. Alguém vem me salvar? Não. Eu é que tenho que me libertar disso tudo. No passado, estávamos presos aos grilhões impostos pela religião, né? Os dogmas, os rituais, os medos, as culpas. Meu Deus, as culpas, era terrível, né? Lembremos do inferno que foi passado por nós. Estamos condenados ao inferno. A salvação dependia da intervenção da igreja, algo exterior e não interior. Não faz muito sentido. Eu tenho que me libertar através de um trabalho interior. Então, entendimento antigo. Fora da igreja, não há salvação. Mas hoje entendemos diferente. Fora da caridade. Porque a caridade é a maior expressão de amor. Amar o próximo e amar a Deus acima de tudo, né? Então, é extremamente claro que toda a moral de Jesus, não temos dúvida nenhuma, se resume em caridade e humildade. São os dois pilares da moral do Cristo. A caridade, que é o amor ao próximo, e a humildade, que é não magoar o próximo, não atingir o próximo, não maltratar o próximo. Caridade e humildade nos leva ao que se chama reino dos céus. Eu não consigo chegar no reino dos céus sem a prática da caridade e da humildade. O reino dos céus é a consciência em paz, tranquila, serena. E é contrário, né? A caridade e a humildade é contrária ao egoísmo e o orgulho. Porque o egoísmo e o orgulho me afasta da paz de espírito, né? Da consciência tranquila, serena. No Livro dos Espíritos, na pergunta 913, quem tem o Livro dos Espíritos, dá uma verificada. Pergunta 913, a pergunta é a seguinte: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical, o extremo, o top dos vícios? E a resposta da espiritualidade é: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, porque dele deriva todo o mal. É o egoísmo. Querer só para mim, me sentir o melhor, todo mundo tem que trabalhar para mim, eu sou perfeito, todo mundo é errado. Isso é o pior de todos os vícios, porque tudo
deriva do nosso egoísmo, que já estamos todos nós trabalhando no sentido de diminuir essa dose. Mas ele ainda está aqui sim. Eu estou trabalhando para que ele fique cada vez menos intenso, mas ainda carregamos. E temos que trabalhar sim para ir retirando esse egoísmo de nós. Vamos recordar o maravilhoso entendimento de Paulo de Tarso, do maravilhoso Paulo de Tarso, que escreveu na primeira epístola aos Coríntios, que pesquisar aí, primeira epístola aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13, que ele diz assim, é lindo esse texto, é lindo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine, se não tiver caridade. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. E olha o que ele explica sobre a caridade. Que lindo. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Ai, caridade é o orgulho sendo deixado de lado. Não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, ela pensa no outro. Não se enche de orgulho, não cuida dos seus interesses, não se passa, nem se azeda com coisa alguma. A caridade não suspeita mal. Não suspeita mal. Não se rejubila com injustiça. Não se rejubila, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Maravilhosa, né? Isso o que Paulo escreveu. Estamos nos preparando para chegarmos na parábola do bom samaritano. Que aconteceu ali o quê? Caridade. Caridade. Mas temos que considerar que é muito importante. A palavra de Deus, o ensinamento de Deus, o ensinamento de Deus que veio por intermédio de Jesus, é algo dinâmico, é algo vivo, não é estático, parado. Não, não. É vivo, o ensinamento de Jesus. O que ele escreveu há 2000 anos? Entendo o que ele escreveu, mas raciocinando hoje. São um monte de coisas que chegam até nós, experiências de vida, por exemplo, livros, filmes, palestras, missas, cultos. Nós vamos juntando tudo aquilo e vamos avaliando e vamos ver que o ensinamento de Jesus é algo vivo, que cresce, que aumenta. E as parábolas? As parábolas também são vivas, são dinâmicas. As parábolas, a compreensão delas, vai se modificando. O entendimento da parábola vai se modificando em razão do grau de entendimento nosso. E se nós estamos evoluindo, o grau de entendimento é cada vez maior. A parábola vai ter um entendimento maior. Só que então é preciso que coloquemos cada vez mais novos entendimentos no nosso coração, para que a parábola ganhe sempre maior sentido, maior beleza, maiores ensinamentos. E também é preciso considerar a cultura, né, da época, trazer a nós, um entendimento nosso, costumes, momento histórico,
o povo judeu daquela época, 2000 anos atrás. Isso tudo vai ajudar a compreender uma parábola. E aí nós estamos colocando dentro de nós, mas trazendo para o nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, a cada novo entendimento, é como se um sol se abrisse no nosso coração. Entendi a parábola. Agora, um entendimento maior. Por quê? Porque eu estudei mais, eu raciocinei mais esse Jesus. Então, é como se esse sol se abrisse, um novo sol, se abrisse no nosso coração. Então, se abriu um novo sol, nós temos que aproveitar. Vamos aproveitar. Por quê? Porque o mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. O mesmo sol. Então, que sol que eu quero aqui dentro? Aquele sol que derrete, aquele sol que me traz alegria, que me deixa mais em paz, mais sereno. Não aquele sol que endurece a argila, não. Né? Então, as parábolas não tornarão orgulhoso, não vai tornar orgulhoso, o coração que é humilde. Não vai tornar. Mas ela pode tornar humilde um coração que é orgulhoso, se estivermos dispostos a permitir isso, permitir esse entendimento e guardar aqui dentro, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia esse entendimento bom, gostoso, que nos leva mais na direção de Jesus. Né? Então, vamos nos preparar para a semana que vem falarmos a parábola do bom samaritano. Mas vamos pensar alguma coisa antes a respeito. Ela, a parábola, nos permite alcançar, parábola do bom samaritano, alcançar entendimentos maravilhosos sobre a verdadeira caridade. Ela é muito rica na trama apresentada. Jesus magnífico. A trama da parábola do bom samaritano é impressionante quando nós avaliamos pedaço a pedaço. Semana que vem vamos fazer isso. Ela é muito rica, a parábola do bom samaritano, com relação aos personagens apresentados nela, que foram inseridos nessa parábola. Esses personagens que Jesus colocou na parábola do bom samaritano, com comportamentos diferentes, conduzem ao entendimento final, a prática da verdadeira caridade. Não do verniz, mas da verdadeira caridade. A parábola do bom samaritano nos leva a reflexões importantes para avaliarmos como estamos buscando a nossa evolução espiritual, moral. E essa parábola, como outras também, ela foi chocante para os judeus que a ouviram. Chocou, né? Deu aquela chacoalhada neles. No entender dos judeus, há 2000 anos, Jesus acirrava os ânimos. Por isso que perseguiam Jesus. Nós vamos ver semana que vem, quando falarmos essa parábola, vamos entender por que os judeus ficavam, né, bloqueados com Jesus. Mas Jesus era verdadeiro, autêntico, mas eles compreendiam de uma forma tão equivocada. O amor que tinham por Deus estava no verniz, o amor que tinham no próximo não era tão, né, grande. Então, poderia ser entendido naquela época como se fosse até mesmo uma provocação de Jesus. A parábola começa com uma pergunta feita por um doutor da lei. Doutor da lei era aquele que mais entendia da lei mosaica, o que mais entendia da Torá. Ele vem e pergunta a Jesus. Era um costume na época também, muitas vezes a pergunta que eu fazia, alguém me responder primeiro com uma outra pergunta, uma contra-pergunta, até para saber se aquilo que eu perguntava, eu estava realmente entendendo alguma coisa, ou perguntava simplesmente por perguntar. Então, quando era feita uma pergunta,
normalmente havia uma contrapergunta. O que você entende disso? Você me perguntou, mas o que você entende? Né? Então, nós vamos ler essa parábola. Na semana que vem, vamos estudar tópico por tópico. Mas vamos ler hoje só a parábola. Não dá tempo de comentar todos os tópicos, porque dá para se aprofundar em tanta coisa, tá? Então, semana que vem, nós vamos ler novamente a parábola, só que fatiando, e vamos buscar entendimentos a cada fatia dessa parábola. Vou propor a vocês, né? Quem tiver interesse, quem lembrar, ler a parábola desses dias. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E ele diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei, que era o bambambam da Torá, né? Para tentar Jesus. Mestre, que preciso fazer para possuir o reino dos céus? O que eu preciso fazer? E aí Jesus, com uma contrapergunta, diz: o que é que está escrito na lei? Você está me perguntando, mas o que está escrito na lei? Que é o que você lê na lei? Dá para dizer? E aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia, mas ele fez para tentar. Depois nós vamos ver por que tentar. Tentar em que sentido a Jesus? Ele sabia, para chegar ao reino dos céus, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Que próximo? Aí para ele a coisa pegava, né? E Jesus responde: olha, você respondeu muito bem. Faça isso e viverás. O que é viverás? Depois nós vamos falar. Mas o homem, o doutor da lei, querendo parecer que era justo e que não era, diz a Jesus: quem é meu próximo? Ele saiu pela tangente. Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando esse homem quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu, o homem caído, e passou adiante. Olha, ele foi na veia, ele pegou um sacerdote. Jesus, né, pegava direitinho. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado aquele homem caído, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, tem o porquê de ter colocado o samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, cuidou da ferida. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, era uma moeda, né? 2 denários, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes, a mais do que os 2 denários, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3, perguntou Jesus ao doutor da lei, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Só isso, aquele que usou. E Jesus diz: então vai e faz o mesmo.
Essa é a parábola. Então, convido, vamos ler a parábola, vamos buscar, ela está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 27. A semana que vem, nós vamos procurar entender tópico a tópico, fazendo até uma alusão ao nosso entendimento espírita dentro dessa parábola, tá? E aí a gente vai ver que tem tanta coisa embutida nisso tudo que a gente talvez nunca tenha pensado. Mas a parábola, como eu disse, ela ganha uma dimensão maior à medida em que nós vamos buscando um entendimento maior. Daqui a algumas encarnações, quando nós vemos a mesma parábola, nós vamos colher coisas que hoje não temos condição de pensar. Mas lá na frente, teremos, porque nós vamos descobrir tantas coisas ao longo dessa caminhada, que nós vamos ver numa parábola ensinamentos maravilhosos. É por isso que no início nós dissemos, o Romano mexeu na mensagem de Jesus, deu uma ajeitadinha, deu, em algumas coisas deu. Nas parábolas, não tinha como mexer numa parábola. Mexer numa parábola que ele não entendia nada, que era uma historinha pueril, né? O reino dos céus é como o fermento que uma mulher mistura em 3 porções de farinha até ficar levedada. Essa era uma parábola. O que o romano ia mexer? O reino dos céus é como o fermento que uma mulher mistura em 3 porções de farinha até ficar toda ela levedada. Ele ia mexer em quê? Não tinha o que mexer. Até se ele entendesse o que significava essa parábola, significava que ele tinha entendido a mensagem de Jesus. E aí não mexeria na mensagem. Por quê? Ele teria se tornado cristão. Então, vamos dar uma lida? Semana que vem, a gente vai trabalhar em cima dessa parábola. Tudo que nós falamos hoje é para mostrar que caridade e humildade, essa é a, entre aspas, salvação. Não é, é um encaminhamento nosso. Caridade e humildade. E nós vamos ver nessa parábola Jesus nos levando a isso. Vamos estar bem? Vamos. De que forma? Praticando a caridade e buscando a humildade. Obviamente isso é um processo que ao longo do tempo nós vamos alcançar. Combinado, pessoal? Semana que vem, então, quem puder ler, por favor, leia, né? E raciocine um pouco a respeito. Combinado? Encerramos com uma prece. Então, por gentileza, fechemos os olhos e, novamente, Jesus à nossa frente. Jesus que nos deixou tantas orientações e a sua mensagem se resume em amor. Aquele que ama, serve. E quem serve, já praticou a caridade. Então, toda a nossa gratidão a Jesus por tantos ensinamentos que passaram distantes, talvez, no nosso coração, todos esses séculos passados, mas que agora nós temos a chance de colocar em nós essa verdade tão linda. Colocar em nós para distribuirmos tudo isso ao irmão nosso, ou seja, amar e servir. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela alegria de estarmos juntos, né? Mais uma vez. E semana que vem, vamos falar da parábola do bom samaritano. Forte abraço, pessoal. Jesus no coração e álcool em gel na mão. Ainda precisa, né? Por algum período. Tchau. Muito obrigado, pessoal. Fiquemos todos na paz de Jesus. Abração. Tchau, tchau.